Hoje, no Aqui Fala, eu quero falar sobre uma coisa bem importante que eu procurei na internet quando começou e me ajudou muito. Então, eu quero ajudar também as pessoas que passam pela mesma coisa. Vamos falar sobre infecção urinária. Porque com a menopausa, um dos primeiros sintomas que eu comecei a ter foi o suadouro, né? Comecei a suar não durante a noite. Esse suadouro aí à noite que eu ouvi falar que as pessoas têm, que tem que levantar, trocar roupa de cama, não. Isso eu não tive. Não tive isso. Mas eu tive o suadouro durante o dia. Então, por exemplo, na época, eu trabalhava online em casa. Porque foi na época da Covid, assim, que começou mesmo com mais força esses sintomas, né? Então eu trabalhava online e eu fazia live não, reuniões assim, online, né? Mas não era live, porque não era na internet. Era nesses Google Meet, essas plataformas assim. E, gente, quando eu terminava a live, quando eu terminava a reunião, eu levantava, eu tava inteira suada aqui, ó, transpirando. Mas assim, não era pouco, era encharcada. Talvez, eu pensei, né, que era de nervosismo, porque era uma reunião, porque eram várias pessoas me ouvindo, porque eu tinha que dar conta. Então, no começo eu associei ao nervosismo, né? Eu achei que era nervoso, que eu ficava suando assim. E por isso que eu não associei a menopausa em si, né? Aí, depois disso, começaram as infecções urinárias. As infecções urinárias, que eu não podia atribuir a nervosismo, né? Elas eram, assim, muito difíceis. Por quê? Porque começava com uma dor aqui assim, nessa parte baixa do ventre. Uma dor. Não era uma dor. Era, sabe assim, um incômodo. Era como se fosse uma pressão. Uma coisa assim, não chegava a ser dor, né? E não era aquela infecção urinária que você vai no banheiro e arde pra fazer xixi. Não era. Era só essa dor, esse incômodo, e daí começava a me dar um cansaço extremo, né? Se eu não tratasse, se eu não tomasse antibiótico. Eu ficava com cansaço, assim, extremo, que eu não tinha força pra andar alguns metros, sabe? Dentro da sala de aula, assim, eu não conseguia andar. E essas infecções, elas começaram antes, né? Elas começaram antes desse período já, eu tinha, mas era bem esporádico. E com a menopausa, eu comecei a ter meio que seguido, sabe? Eu sarava, aí passava um mês, tinha de novo. Aí eu sarava, passava 2 meses, tinha de novo. Aí sarava, aí mais 2 meses de novo. Então, assim, umas 4, 5 vezes por ano eu tinha. Então, comecei a ficar preocupada. Aí eu tomando antibiótico, ia no médico, tomava antibiótico, né? Aí o que me ajudou? Vamos lá. O antibiótico, lógico que ajudava, mas eu comecei a ficar preocupada de tomar antibiótico toda hora. E pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tentar ir atrás de alguma coisa que me ajude. E daí eu fui atrás e, deixa eu pegar pra mostrar. E eu vi na internet esse aqui, que é o Monuril. E, claro, eu tenho um médico que me acompanha, eu pedi pra ele me receitou. Isso também é um antibiótico, tá? Porque eu tomei ciprofloxacino, tomei vários antibióticos. E esse aqui me ajudou bastante, porque ele não precisa ser tomado vários dias, 7 dias. Não precisa. Você consegue tomar esse, um envelope. Aí eu aprendi com outro médico urologista, que é pra tomar um envelope e depois você toma o outro envelope em 7 dias. E na bula desse remédio, ele diz que é pra tomar
um dia, né, uma noite, você toma à noite, envelopinho dissolvido na água antes de dormir. Aí no outro dia você toma outro, se precisar, assim que diz na bula. E o médico falou que era pra tomar uma semana depois, então eu tentei e funcionou. Os dois jeitos, né, funcionou. Mas, ainda assim, ainda que mais esporádico, voltava a infecção urinária, né? Então, ela não voltava, tipo, em um mês, 2 meses, mas ela ali 6 meses, voltava também. Então, eu resolvi procurar alguma coisa que melhorasse a minha imunidade. Foi que eu pensei assim, eu tenho que melhorar alguma outra coisa, né? Eu preciso melhorar alguma outra coisa em mim. E comecei a procurar na internet e achei uma coisa que eu acho o máximo, que realmente pra mim me ajudou muito. Eu acho que foi o que mais me ajudou. E não é só pra infecção urinária, mas quando você tem algumas questões assim de gripes recorrentes, qualquer condição assim que parece que o teu corpo precisa de um reforço, eu acho que funcionou pra mim. E eu tô falando da glutamina. Glutamina, tá vendo? Eu comprei várias marcas, né? E a glutamina, ela meio que repara os tecidos. Ela promete essa reparação tecidual. Como assim? Ela vai lá, vamos supor que a tua bexiga tá lá com probleminha, né, na própria pele dela. E a glutamina, ela restaura essa pele. A glutamina também é boa pra pele do intestino. É mucosa, né? Mucosa, é isso. Então, ela é muito indicada para essas coisas. Ela é indicada para recuperação de pessoas em tratamento de câncer. Aí tem um monte de coisa na internet, né, gente? Tem coisa que fala, tem pesquisa que diz, pelo menos é o que eu li na internet, né? Que a glutamina pode alimentar as células cancerígenas. Mas eu conheci uma pessoa que estava em tratamento de câncer e que o médico receitou glutamina. Então, eu achei que eu podia tomar. E eu fui lá, comprei e tomei. E tomei de manhã. Eu fiquei acho que uma semana, porque parece que ela pode dar problema no rim se você tomar muito, né, em excesso. Aí eu fiquei uma semana tomando a glutamina de manhã e à noite. Então eu tomava um scoopzinho, uma colher bem pequenininha, aquelas de cafezinho, sabe? Uma colher de cafezinho de manhã em jejum e uma colher de cafezinho à noite, antes de dormir. Uma semana eu fiz isso. Aí depois, a outra semana, eu comecei a tomar só de manhã, só em jejum. Não tomei mais 2 vezes por dia, né? Tomei uma só. Então eu fiquei acho que mais umas 2 semanas tomando assim, só pela manhã, um scoopzinho. E, gente, melhorei muito, muito. Então, pra mim, isso foi uma coisa que me ajudou, sabe? Me ajudou demais. Não é remédio, né? É um suplemento, então você não precisa de receita. Mas é importante, né, você consultar um médico e ver se você pode tomar. Porque a gente nunca sabe, né? Então, veja, se você tiver na mesma situação que eu, que já tentou de tudo, já tomou antibióticos, 1000, já fez um monte de coisa e nada parece assim ser efetivo, funcionar de verdade, a glutamina pode te ajudar. Então, pra mim foi assim, providencial. E de vez em quando eu tô, assim, realmente precisando de convalescência, né, de cura. Quando eu fiz a cirurgia aqui do nódulo, eu também tomei. Então, assim, eu vou lá e tomo. Quando eu vejo que meu corpo tá mais fraco e que precisa de intervenção. Então, isso aqui pra mim fez milagre. Outra coisa que também me ajudou, porque assim, eu não sei se vocês já perceberam em vocês, mas parecia que eu tava fazendo menos xixi.
é a impressão que eu comecei a ter. Eu fui no médico, eu já comentei isso aqui com vocês. Então eu fui lá no médico e falei pra ele, olha, eu tô fazendo... Ele falou, para de botar coisa na sua cabeça. Mas não é botar coisa na minha cabeça. Era o que eu percebia, sabe? Que parece que antes eu fazia mais xixi do que agora. E daí, como o médico não me deu bola e tal, eu fui num urologista, eu tô pra fazer o exame. Até hoje eu não fiz. Porque eu sou assim, ó, eu melhoro, eu paro de ir no médico. Mas enfim, o que eu fiz aí? Eu aumentei o volume de água, de ingestão de água. Eu comecei a tomar mais água. Comecei a tomar água. Mas assim, tipo 1 litro de manhã, quando eu acordo, eu tomo. Claro que daí às vezes eu canso e paro de tomar, né? Eu acho que isso é o normal da gente. A gente faz um negócio, quando a gente melhora, a gente para, né? Acho que isso todo mundo é assim. E eu também sou assim, mas aumentei a ingestão de água, comecei a tomar mais água. Nossa, isso aí me ajudou de um jeito, porque daí eu comecei a ir mais ao banheiro, fazer mais xixi, né? E comecei a me sentir normal de novo, porque antes, sério, como eu sou professora, eu fico dentro da sala de aula, gente, eu fico o período inteiro, vamos supor, a manhã inteira sem ir ao banheiro. Aí depois vou no banheiro lá na hora do almoço e depois eu fico a tarde inteira de novo sem ir. Porque a hora do café, que eu tenho lá 20 minutinhos pra parar, o momento que eu tenho pra sentar, o momento que eu tenho pra comer, que passa tão rápido que eu nem percebo, eu tenho preguiça de ir no banheiro. Então eu acabo não indo. Então pense, ficar o dia inteiro sem fazer xixi. É fogo, né? E quando a gente tá em casa, a gente ainda vai, né? Porque a gente não tem essa preguiça, essa falta de tempo pra ir. Porque na sala eu não tenho como pedir pra alguém, vem aqui pra mim, fica aqui que eu vou fazer xixi. Não tem como. Então, é complicado. Mas assim, ingestão de água, mais ingestão de água me ajudou. Posso dizer assim claramente que me ajudou. Me ajudou muito, muito. E voltei assim a me sentir normal e não achar que eu tava com algum problema. E vou compartilhar uma dica de uma amiga agora. Porque assim, quando eu tava com esses problemas de infecção urinária e fiquei investigando, eu fiz exames, fiz aquela transvaginal, fiz uma ecografia de todo a pelve, barriga ali, tudo, abdominal, né? E a conclusão foi que eu tinha síndrome da bexiga dolorosa. Que essa dor que eu sentia era da bexiga, né? Então, essa que foi a conclusão, que eu podia ter isso. Mas daí eu fiquei assim, meu Deus. Aí, uma amiga minha, ela passou por tudo isso também, aos 50 anos. E ela fez todos os exames possíveis. E no fim, a conclusão foi que ela tem a bexiga um pouquinho torta e que daí fica um pouco de xixi ali. E o que ela falou pra mim, que eu comecei também a fazer, que eu acho importante, que é, a hora que você vai fazer xixi, pra não ficar restinho de xixi ali na sua bexiga, porque a gente faz assim, né, a gente faz o xixi, levanta, limpa e já, né, pronto. Não, então assim, não é pra ficar fazendo aquela força, né, isso não, acho que nem é bom, mas você se movimenta. Então você vai um pouco mais pra frente, vai um pouco mais pra trás, sabe? Pra tentar tirar todo o xixi da bexiga. Não precisa fazer aquela força, tá? Porque daí não sei também se é bom fazer força, eu tenho medo de ficar forçando e ainda piorar. Então, fazer isso, fazer essa movimentação pra tentar tirar todo o xixi dali. Que daí não fica restinho. E ela começou a fazer isso e ela que me comentou, né? Ela me ensinou. Ensinou não, ela comentou e eu peguei pra mim. Eu tenho isso, eu pego o que as pessoas falam. Você fala, eu já fico, eu posso fazer isso também, sabe? Então eu acabo pegando pra mim. Tipo, eu aproveito o que as pessoas falam. Quando eu vou ao médico também, eu presto atenção. Pra que
eu aproveite aquilo pra mim. De algum jeito. Porque muitas vezes o que as pessoas falam, você consegue ter um clique. Eu acredito muito em anjo da guarda, acho que os anjos estão por aí e eles vão indicando os caminhos. E cabe a nós estarmos abertos para ouvir. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito. Então, eu acho que se a gente tá aberta pra ouvir o que as pessoas falam, o que o universo tem a trazer, aí eu acho que a gente só tem a ganhar. Porque são sinais que a vida dá de como que você pode ir driblando os probleminhas do dia a dia e você vive melhor assim, né? É o que eu acredito. Então é isso. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Acho que é difícil a gente ficar sofrendo e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E às vezes coisinhas assim mais simples podem ajudar e muito. Esse foi o Aqui Fala de hoje. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.